Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Toda a honra, toda a glória seja dada mesmo ao nosso Deus, santo, maravilhoso. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Estaremos lendo, primeiramente, o versículo de número 15. Evangelho de Mateus 13. Versículo de número 15. Os irmãos acharam? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mais uma vez, vamos estar colocando as nossas vidas na presença do Senhor. Feche seus olhos. Santo e maravilhoso Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Paizinho querido, nós queremos te pedir que a sua presença mesmo seja real neste lugar. Doce Espírito Santo de Deus, nós te convidamos mesmo a estar conosco, a estar ministrando aos nossos corações, a dar entendimento à Tua palavra, aquilo que o Senhor quer segredar aos nossos corações nesta noite. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha mesmo agora, Pai querido, enviar os seus anjos, Senhor Deus, aqui ao nosso redor, ao redor desse templo. Pai querido, removendo mesmo toda tentativa de querer dispersar as mentes, de distrair, impedir que venham receber a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, que seja removido. E nós queremos agora mesmo pedir que o Teu Espírito Santo leve mesmo os nossos pensamentos cativos diante do Teu trono agora, Senhor Deus. Toda dispersação de mente, todo cansaço, toda preocupação, seja agora, Senhor Deus, deixado de lado, removido, porque nós queremos ser enchidos e preenchidos com a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Segreda ao nosso coração. Somente o Senhor pode trazer à luz as verdades imutáveis da Tua palavra. É o que nós queremos receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus sempre, aqui no meio da multidão, ele falava por parábolas. Por que parábolas? Ele usava do tempo, da época, a condição do clima, a condição da terra, os costumes dos povos, para que ele viesse a expressar a sua palavra e usava parábolas, né? Contava uma história para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava querendo dizer. E ele falava sobre o reino de Deus. E aqui em Mateus é uma sequência de parábolas, né? Chega aqui agora no capítulo 13, é uma parábola do semeador. E ele era seguido por multidões. E no meio dessas multidões haviam pessoas de todo tipo. De todos os tipos. Uns que seguiam porque queriam os milagres que ele fazia. Outros seguiam porque queriam do pão, da multiplicação dos pães. Outros seguiam por curiosidades. Outros o seguiam porque queria benefícios de alguma forma. Outros seguiam porque queriam mesmo ir contra os princípios, os fariseus, aquelas pessoas que seguiam para querer ir contra tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Então, vários tipos de pessoas ali, quando a gente diz que uma multidão seguia Jesus, e ele vem falar a essa multidão, o Senhor Jesus, ele conhece cada coração individualmente. Ele nos conhece melhor que nós mesmos.
E Jesus não era diferente na época. Ele conhecia aqueles corações, aquelas vidas, as motivações. Cada pergunta que chegava até ele, que as pessoas chegavam, ele sabia qual era a motivação daquela pergunta ou daquela situação. Então, quando ele olha para o livro de Isaías, né, que esse texto do versículo 15 que nós lemos aqui, ele está relatado no livro de Isaías. Jesus diz: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ele conhecia a dureza do coração daquele povo. Ele entendia o coração daquele povo, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de tantas coisas, menos querer receber verdadeiramente o Senhor Jesus. Mas, como o Senhor Jesus, na sua compaixão, no seu amor pelo próximo, por aquelas vidas que estavam ali, e vendo a possibilidade de mudança naqueles corações, ele resolveu propor uma parábola. Ele pregou como uma parábola, agora essa parábola do semeador. E nós vamos estar lendo agora essa parábola. Vamos começar aqui no versículo 1, né? E depois nós vamos ver a explicação dessa parábola. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, terra que deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Depois, aí os discípulos chegaram para ele, né, e disse: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas os que não têm, até o que têm será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver, e o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Este é o que foi plantado, semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado dentre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quando eu meditava nesse texto, eu fui impactada por uma frase, uma pergunta, que eu gostaria de fazer essa pergunta também para os irmãos. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo tem sido a sua vida? Nós temos muita facilidade de observar as pessoas, observar o próximo, observar as atitudes das pessoas que nos rodeiam, identificar situações. Mas o Senhor, Ele quer que a gente venha a estar voltando os nossos olhos para o nosso interior, para a nossa vida. Não é diferente hoje nós aqui daquele povo que estava ali, aquelas multidões que seguiam Jesus. Talvez no momento que você recebeu essa pergunta, como eu recebi nessa tarde, eu fui também procurar a resposta. Que solo eu tenho sido? O Senhor Jesus sabe. Ele nos conhece. Eu não tive, no momento ali, eu não tive condições de responder que solo eu estava sendo naquele momento. E aí eu fui para a presença do Senhor mais um pouco. Falei, mais tarde eu vou buscar de novo a palavra. Mais tarde eu vou pensar na mensagem. Nesse momento eu preciso saber em que solo eu estou. Que solo eu estou sendo. Como é que tem sido a palavra na minha vida? Eu tenho ouvido, eu tenho meditado, eu tenho buscado ao Senhor. Mas como tem sido o solo do meu coração? E aqui nessa parábola Jesus falou 3 tipos de solo. O primeiro é a beira do caminho. O versículo 19. E ele vem explicando. Todos que ouvem a palavra e não compreendem. Vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração, este foi o que foi semeado à beira do caminho. Não compreendem. Não compreender. Como tem sido as nossas meditações? Como tem sido a nossa condição de receber pregações? Eu tenho recebido essas pregações, eu tenho ouvido a palavra, sou ministrada pela palavra. Como é que tem sido a minha compreensão? Jesus Cristo fala assim sobre compreender. É muito importante isso, compreender o que diz a palavra do Senhor. Às vezes, nós temos, graças a Deus, o hábito e o desejo de estar meditando, de estar lendo. Mas tem dia que você vai meditar. Não sei se acontece com vocês, mas eu pego a leitura assim, quando eu já estou lá embaixo, eu falo, meu Deus, o que eu li? O que eu li? Eu li, vou ter que voltar, porque eu não entendi nada. Eu não compreendi nada, não lembrava de uma palavra, porque sabe o quê? Eu estava que nem um papagaio, falando, lendo, mas a compreensão, o entendimento daquilo ali, voou, sumiu.
E quantas vezes, de repente, te dá vontade de você falar assim, não, agora já li. Eu preciso ir, preciso fazer mais alguma coisa. Não tem compreensão. E o maligno vem e arrebata, e remove. Porque a palavra não está plantada verdadeiramente. Ela não fez o efeito necessário. Somente ler sem compreensão, sem entendimento, não tem. Ela não dá o seu fruto. Não tem condição. Este é o solo que a semente caiu à beira do caminho. Segundo solo, solo rochoso, que é o versículo 20 e 21. Mas não tem raiz, e em si mesmo, sendo antes pouca duração, lhe é chegada, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o 21, eu li o 21 primeiro, vamos ler o 20. O que foi semeado ao solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o que mais tem a gente vê. A palavra, a obediência à palavra, a meditação ali, te chama a atenção, fala, te chama a atenção naquilo que muitas vezes em hábitos e situações da nossa vida vem, mas o que acontece? Não tem raiz. Quando chega alguma afronta, alguma situação, já é motivo para sair, não ouvir, ou perseguição. Às vezes, quando você olha assim, né? Quando vem alguma perseguição, você já pensou? Aquele povo lá onde não pode ouvir a palavra, eles estão ali cada um trocando folhinha da Bíblia ali para ler, e fala, se vocês lerem, vocês vão morrer, vocês vão fazer isso, aquilo. Aí a gente logo pensa nesses tipos de perseguições, né? E aí, se não tem raiz, logo termina. Mas nós também. Não precisa ser somente esse tipo de perseguição, de falar, deixa o seu Jesus, senão você vai morrer. Não, não é essa não. Às vezes, no momento em que você precisa testemunhar Jesus Cristo, no trabalho, na escola, para o vizinho, para querer ser amigável, para querer ser gentil, para não causar, assim, um desconforto, né? Às vezes, é melhor você calar. Crente 007, todo mundo, ninguém sabe que eu sou crente. Porque vai que eu falo de Jesus, ou que eu tenho alguma posição com a palavra de Deus, e aí depois vou perder a amizade, vou causar tantos tipos de coisa. E aí, essas situações, elas pesam muito mais que a palavra de Deus. Essas situações, elas falam mais que a palavra de Deus. E aí, é como aqui nós acabamos de ler. O versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. E lhe chega angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ah, mas não é bem assim. Não precisa ser assim. Dá para conciliar. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Fora disso, vem do maligno. Não tem nada que conciliar. Não tem nada que negociar os princípios da palavra de Deus. O outro, entre os espinhos. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra,
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas eu nem tenho tanto dinheiro, mas eu nem sou rico. Então, tudo bem, então não sou essa terra, porque é o amor às riquezas. Não, não é essa riqueza, somente não. É tudo aquilo que se coloca no lugar de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem mais valor que a palavra do Senhor. O que o mundo tem atraído, nós temos falado muito sobre isso. O mundo é convidativo. As propostas do mundo, elas são atrativas. Principalmente jovens, adolescentes, que estão ali, né? Eu falo que na escola, no trabalho, na faculdade, é onde eles são mais provados. Porque vêm as tentações de uma forma muito grande, querendo até mesmo fazer com que a palavra de Deus não seja verdade. Querendo até mesmo dizer que esse livro, quem diz que foi Deus? Papel aceita tudo. Vocês são careta. Imagina. Que isso? Tem que curtir, nós somos novos. Deixa para falar de religião mais tarde. Isso é uma mentira das trevas. Ai, mais tarde eu vou me decidir. Eu decido mais tarde. Eu tenho muito tempo ainda para me decidir. Cuidado. Cuidado, cuidado. Pode ser tarde. Pode chegar um momento que não vai mais dar tempo. Precisamos decidir sim em estar firmes na palavra de Deus. Não permitir que esses espinhos venham roubar a essência da palavra de Deus. Pastor, ele poderia muito bem explicar para a gente aqui a situação de plantio, né? Que ele é agrônomo, então ele sabe que se planta uma planta aqui, colocou a planta. Se tiver muitas ervas daninhas, muitos espinhos, muito isso e aquilo, ela mirra e ela não tem o crescimento que ela poderia ter. Isso mesmo, pastor? Eu não sou agrônoma, eu estou só supondo que seja assim. Mas ela não vai conseguir ter, ela vai ficar sufocada. Ela vai ficar sufocada. Ela não vai conseguir ter espaço para dar o fruto necessário. É assim o mundo tem tentado contra a vida dos crentes. Está tentando sufocar para que não venha dar o fruto necessário. Essa terra cheia de espinhos, ela não quer dar espaço para a semente estar crescendo da maneira que precisa crescer. Então, essa é a semente que caiu nos espinhos. Essas riquezas, é aquela riqueza. O que foi, pastor? Eu estou querendo explicar aqui. Então, essas riquezas, essas riquezas que o mundo diz que é riqueza. Impactei por uma frase que foi dita esses dias numa das células. Sobre que a gente estava falando sobre pecado. Que o pecado, ele vai levar as pessoas para longe de Deus, vai tirar a vida eterna da vida das pessoas que não se renderem ao Senhor Jesus. E a mentira que é o pecado, até mesmo o regozijo daquele momento que o pecado tem, na eternidade com Cristo, nem aquele regozijo ali vai existir lá no inferno. Porque ele é uma mentira. Nem mesmo o regozijo daquele pecado, a alegria momentânea daquele pecado vai existir na eternidade com Satanás, que é onde vai levar. Então, o que acontece?
esses espinhos, essas situações que tentam roubar a semente, não permitir que ela venha dar o seu fruto, ela vem minar, matar. Essa é a semente, essa terra com espinhos. Depois, vem aqui uma terra boa. Terra boa. Ai, que legal, a terra boa. Ela está ali prontinha para receber a palavra de Deus. E é tão interessante que, preste atenção para vocês verem que como essa terra boa, ela tem a ver com o versículo 15. Porque o que é a terra boa? Vamos ler aqui no versículo de número 20. Terra boa, aqui no último aqui, ó, no versículo 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Quando Jesus veio aqui falar com aquelas pessoas no versículo 15, ele diz que jeito que estava o povo estava endurecido, de mau grado, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para suceder que não veja com os olhos, ouçam com o ouvido, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, a terra boa, ela tem uma condição nas nossas vidas. Ela nos dá, quando nosso coração está pronto para receber a palavra de Deus, como terra boa, ele traz compreensão da sua palavra. A compreensão, ela traz vida, ela te motiva a alguma coisa. E a compreensão da palavra de Deus, a compreensão do que diz a palavra de Deus, ela nos leva primeiramente ao arrependimento. Ao arrependimento de todas essas da terra que caiu no caminho, do solo rochoso, dos espinhos, ao arrependimento de todas essas coisas. E esse arrependimento, ele vai nos levar para a presença de Deus e nos dar a condição de estar recebendo de Jesus Cristo. É tempo de arrependimento. É tempo de buscarmos terra boa. É tempo de sermos terra que venha receber a palavra do Senhor e dar os seus frutos. Precisamos buscar em Deus. Uma terra, ela não fica boa sozinha, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser removidas as pedras, as ervas daninhas, ela precisa ser cuidada. E no momento que chegar a palavra do Senhor, ela vem e ela vai dar o seu fruto. E o fruto que ela vem dar, ela produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Os frutos de arrependimento, uma vida de santidade, um coração arrependido, quebrantado, obediente, perseverante, manso, humilde, santo, separado para Deus. Essa é a terra boa. Um coração contrito e quebrantado não despreza o nosso Deus. Nós precisamos buscar ser terra boa. Que no momento que recebemos a palavra do Senhor, ela venha fazer o que precisa ser feito. Nós não somos diferente desse povo que estava aqui com Jesus Cristo, não. Nós somos maus, nós temos índole má. Nós herdamos de Adão uma índole má que precisa ser trabalhada, que precisa ser transformada. E essa transformação vem através de quebrantamento, de estar buscando arrependimento, de entender
entender que precisamos de Jesus para sermos salvos, que precisamos de Jesus nas nossas vidas para sermos melhores. Ninguém consegue ser bom às suas próprias custas. Mas já lembra do jovem rico? Chegou para Jesus e falou o que para ele? Mestre, o que eu preciso para herdar da vida eterna? Tudo isso ali eu já tenho observado, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, eu sou bom. Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem. Ele, por ser dono de muita riqueza, ter muitos bens, ele deixou o espinho, deixou de estar com o Senhor, deixou de seguir Jesus Cristo, porque o coração dele não estava verdadeiramente no Senhor. Ele queria mais benefícios. Mas o Senhor, nesta noite, Ele nos pergunta, que tipo de solo nós somos? Como tenho recebido a palavra em minha vida? Tenho tido reações de arrependimento, de mudanças de atitudes na minha vida? Temos procurado ter a prática da palavra de Deus? Que o Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Que os nossos corações nessa noite possam ser terras boas. Que venha frutificar 100, a 60 e a 30 por 1. Porque nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de transformações diárias. Dia a dia nós precisamos ser ministrados pela palavra do Senhor e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém?